Chamar também para trazer a palavra para nós nessa noite o pastor Wesley. Pastor Wesley Gianizelli. Quem não conhece, pastor Wesley, ele passou lá em Caxias do Sul, professor, diretor, deão, vendedor, mais um monte de coisa que ele vai estar falando aqui. O Wesley estudou aqui, foi meu aluno, um bom aluno, mas Deus abençoe. Vamos abrir lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos destacar algumas verdades aqui neste texto, importantes para nós, importante para todo crente, importante para todo aquele que quer andar com Deus, quer fazer a obra de Deus. Tem verdades contidas aqui nesse texto que faz muita diferença para nós. Eu, como pastor Giovanni falou, eu sou o Wesley, o pastor Wesley lá do Rio Grande, é pequenininho, né? Sou o pastor Wesley, trabalho com o pastor Marcos, em Caxias do Sul. Nós temos um seminário lá. Vai fazer 6 anos, agora dia 17 de janeiro, que eu saí de Guarapari. Eu sou da 2ª turma do seminário aqui. E não me arrependo 1 milésimo de segundo de toda a minha vida do que eu tenho feito, do que eu tenho dedicado para Deus, do seminário que eu fiz, da minha vida dedicada para Deus, da minha família, dos meus filhos, de tudo que eu tenho depositado na mão de Deus. Não me arrependo, nenhum momento. Porque estar com Deus, estar com o Senhor, obedecer a Deus, viver para Deus, é escolher a melhor parte do universo. É você viver a melhor vida do mundo, do planeta. Não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza. Não existe nada nesse mundo que pode se comparar à vida com Deus. Nós temos amigos, nós temos esposa e esposos fiéis. Nós temos filhos que são a bênção na nossa vida. Nós temos, enfim, o Deus bom que nos ama, está sempre fazendo o melhor para nós, sempre. Sempre fazendo o melhor por mim e por você. Você não pode esquecer isso. Deus é bom e sempre está fazendo o melhor. Se você acredita nisso, não há motivo para murmurar, não há motivo para não dar graças a Deus, mesmo que as situações são diversas. Se Deus está fazendo o melhor sempre, o nosso coração é satisfeito. Mesmo em momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dificuldades, Deus continua sendo bom. Amém? Então nós trabalhamos lá, temos um seminário naquela região, terra boa, próspera. Deus tem abençoado nós tremendamente. Esse ano foi um ano muito bom para mim. Cresci, desenvolvi, tive oportunidade demais. E esse texto me ajudou muito. Foi um texto que falou muito ao meu coração. Como eu talvez nem todos, ou a grande maioria, o pastor Marcos passou mal. E ele ficou acamado alguns dias, né? E eu tive a oportunidade de tomar conta do seminário. E esse texto sempre falou ao meu coração. Porque é um desafio. Para mim foi um desafio. Sabe por quê? Você vai tomar conta e é tudo nas suas costas. Foi tudo nas minhas costas. E eu falei, Deus, eu estou vendo esse texto aqui, e esse texto falou muito ao meu coração, e eu acredito que vai falar com você. Sabe por quê? Amanhã, eu digo amanhã, dia de amanhã, mas eu digo daqui a dias, você vai ter desafios, e você já tem desafios. Eu acredito que você tem desafio. O primeiranista tem desafio, o segundanista tem desafio, o terceiranista tem desafio, o estagiário tem desafios, os obreiros têm desafios, as pessoas que estão no campo têm desafios. E nós somos pessoas que devem ter desafios. Porque se nós não temos desafio, nós estamos parados. Se nós não temos desafios, nós não estamos na luta. Se nós não temos desafio, nós estamos, sabe o quê? Retrocedendo aquilo que Deus nos chamou. E Josué tinha um desafio grande. E Deus deu alguns conselhos para Josué. E algo interessante, vamos ler o texto. Primeiro versículo.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A primeira verdade que eu aprendo aqui, que é para a minha vida e para a sua vida, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés. Sabe, eu comecei a ler, lendo a Bíblia, eu aprendi algo. Que depois que Tera morreu, Abraão, olhando na Bíblia, capítulo 12, o último versículo do capítulo 11, fala que Tera morreu, o pai de Abraão. Depois, capítulo 12, Deus chamou Abraão. Josué aqui, morreu Moisés, Josué, você agora. Essa palavra morte, isso aqui ressalta aos meus olhos, ressaltou aos meus olhos. E eu acredito que todos nós, sabe, essa questão de morrer dia após dia. Não tem você morrer um dia, agora eu vivo de qualquer jeito. Não, um dia eu fiz a entrega. Não, morte é todo dia, renúncia é todos os dias. Jesus disse para a gente tomar a nossa cruz e dia após dia seguir a Jesus. E isso não é que você está levando um fardo, não é, viu? Não é selinho, sogra não é cruz, tá, gente? Tá vendo aí, ó? A sogra que ora, tá vendo? Não é cruz. E às vezes as pessoas acham que a cruz é a sogra ou qualquer outra situação, né? Mas não é. Sabe o que é? Nós queremos viver da nossa maneira. Nós temos a viver a cruz, nós depositarmos toda a nossa vida a Deus e não vivermos para nós mesmos. É estar morto. Carregar a cruz é estar morto dia após dia. E isso é preciso para mim e para você. Para vencer desafios, nós precisamos estar mortos. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos fazer do jeito de Deus as coisas. Nós vamos fazer do nosso jeito. E sabe, o nosso jeito, muitas vezes, parece bom. Mas bem sabemos que o bom é inimigo do melhor, né? O nosso jeito às vezes parece ser bom, parece um caminho bom, mas não é um caminho bom. É caminho de morte, mas não é morte do eu não. É morte para Deus. É distanciamento do Senhor. Então a primeira verdade que eu vejo aqui é que nós devemos nos negar a nós mesmos todos os dias. Todos os dias. Sabe, eu venho de uma família que a minha mãe é dona do supermercado aqui na cidade. E hoje eu estava com meu irmão mora em Portugal, meu irmão fez seminário. E um dia, sabe o que ele fez? Ele fez seminário, estudou os 3 anos, foi para o estágio. Depois do estágio, eu acredito que ele nunca morreu. Eu acredito, é minha opinião isso. Mas ele vivia assim, parecendo que estava morto. E tem muita gente vivendo que parece que está morto, mas não está morto não. Sabe por quê? Um dia ele escolheu outra vida. E hoje ele está desviado. Acabou o seminário, você está fazendo seminário, você assiste essa igreja. Você ouve sobre missões, você ouve sobre obedecer a Deus, você ouve muito sobre as coisas que Deus quer para a minha vida e para a sua. Está vendo? 3º ano, 4º ano, passou o estágio. Outro caminho.
Porque um dia não morreu. Porque um dia não morreu. Então, queridos, nós temos que morrer para nós mesmos. E um dia eu morri. Sabe? Teve uma vez, eu lembro disso. Você começa a estar no seminário, Deus começa a tratar no seu caráter. Deus começou a tratar na minha vida, eu acredito até antes mesmo de eu chegar no seminário. Mas quando chegou no seminário, é como se eu fosse anabolizado, sabe? Tomei injeção para ficar forte logo. Porque uma carga sobre a minha vida foi. E eu comecei a entender, um dia eu fui na casa do pastor Giovanni, eu falei com ele, eu acho que eu não sou crente não. Eu falei com isso com ele, sabe por quê? Se a Bíblia fala, eu estou ouvindo dia após dia, que o homem está morto. E sabe o que acontecia? Eu tinha um irmão abençoadíssimo, pastor Éder hoje. Ele me irritava demais. E meu apelido no início aqui, se eu não sei, talvez você já ouviu falar, né, uma história assim, parecida. Eu era o tal do radinho de pilha. Sabe por quê? Porque os outros ficavam falando comigo e eu ficava nervoso. E eu entrava na pilha das pessoas. E Éder vinha e me azucrinava, me perturbava e eu discutia com o Éder. Chegava em casa, lá no meu quartinho, sentava. Por que eu fui discutir, rapaz? Por que eu falei aquelas palavras pro Éder? Não precisava. Aí ia eu lá. Éder, me perdoa porque eu fiz errado com você. Um dia sim, um dia não. Quando me perturbava, eu ficava virado, brigava com ele. Aí eu vivi nesse negócio. Aí eu falei, pastor Giovanni, eu acho que eu não sou crente não, rapaz. Desse jeito, faz errado, faz errado, faz errado, faz errado. Não pode ser crente. Eu estou ouvindo aí que o crente vive sem pecado. Como é que eu vivo assim, então? Um dia sim, um dia não. Mas eu estava falhando alguém, né? Um dia pelo menos falhando. Estava dando certo, né? Aí o pastor Giovanni fez uma oração comigo. Ele perguntou, você acredita nisso? Eu falei, acredito. Pô. Eu estou ouvindo, eu acredito. Tomei uma decisão. Simples. Nada difícil. De morrer. E eu acredito que o resultado, hoje, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque um dia eu morri. Porque senão eu talvez estaria como meu irmão, ou muito mais antes tinha saído. Você sabe que o pessoal deu um prazo gigantesco para mim. 3 meses. Ficar no seminário, ó, sair. Porque eu era muito vadio. Muito vagabundo, não gostava de trabalhar, enfim. No seminário você trabalha. E você sabe que chegou um dia, tinha um sol quente. 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 Aqui não dá sol quente, né? Dá sol quente? É igual ao Rio Grande do Sul, frio demais, né? 15 graus, 12 graus, 10 graus, né? 0. Aqui dá tudo assim, não é assim? Eu do lado da casa do pastor Larry, eu lembro disso, como se fosse agora. Eu com a calça jeans, um calor, e eu batendo uma maceira. Você imagina, eu nunca fui de trabalhar, gente. Eu vivia na praia, surfando 4 horas por dia, todo dia. Pelo menos 4 horas por dia. E eu tô lá batendo aquela maceira, não tinha bitorneira na época, era na enxada. E eu tô ali com aquela calça, eu acho que tava até de botina e um calor. Eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu pensei, mas eu não entreguei a minha vida para Deus? Um dia eu não morri? Então, tenho que morrer. Acabou, Wesley. Acabou. E todos nós temos que ser assim, amados. Não tem, e eu vou dizer, vou dizer para você, a vida toda, você vai ter que falar, não sou mais eu que governa. Não sou mais eu que governa. Não sou mais eu. E eu aprendi isso aqui nesse texto. Para enfrentar desafios que Deus tem colocado na sua mão, você tem que morrer para você mesmo. Porque senão você vai fazer do seu jeito e não de Deus. Continuando. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Eu quero dizer, sabe o que acontece? Deus quer que eu e que você tenhamos disposição e disponibilidade. Você sabe por quê? Não, eu já ouvi um rapaz falou para mim, não, você sabe que eu tenho disposição, mas não tem disponibilidade. Quando você pede, ele não faz. Eu sou disposto, eu faço qualquer coisa, mas aí quando ele fala, vai ali e pega um saco de cimento para mim. Não, tá doido? Como é que... Pô? Não dá, né? Meus amados, para enfrentar desafios, nós temos que ser pessoas dispostas. E pessoas que têm tanto disposição como
disponibilidade. Nós podemos ser usados em qualquer coisa. Eu estava conversando com o pastor Larry ontem. Nós estávamos conversando e eu lá no seminário, eu sou um pastor, gente. Sabe? Mesmo que eu não tenho cara de pastor, que eu sou menino. Mas sabe o que acontece? Eu bato massa, eu sirvo, eu tenho um rapaz lá que estava servindo. Mas, pô, você é o pastor? As pessoas vão olhar o que hoje? Não, o pastor tem que ter um escritório, ar-condicionado, né? Uma secretária ou um secretário, porque se for secretário talvez vai dar um problema, né? Levar um cafezinho. Não, meu amado. Você sabia onde que era o escritório de Jesus? Era no meio do calor, lá em Jerusalém, no meio da poeira, porque escritório bonito, ar-condicionado lindo, né? Não tinha esse negócio, meu. Não que não possamos ter o escritório dessa forma. Mas eu quero dizer, nós devemos estar dispostos e disponíveis para Deus, para fazer qualquer coisa. Para enfrentar desafios, você acha que a vida é mole? A vida não é mole, não. A vida é dura. E ela joga duro com todo mundo. Não tem brincadeira. Você vai ver pessoas aí fora do evangelho que são sucesso, né? Que conseguiram conquistar as coisas. Vai ver a vida dele. Não, isso é uma vida mansa, tranquila. Vai ver do começo até hoje se não é dureza. Não tem ninguém. Mas nós temos que estar disposto e disponível para Deus. Temos que estar dispostos a fazer qualquer coisa disponível que Deus pedir, vamos fazer. O que Deus pedir, seja carregar massa, servir outra pessoa, fazer qualquer coisa. Ou até pregar para um estágio. Um estádio, né? Desculpe-me, eu falei estágio aqui, né? Estagiários. Amados, não importa, nós temos que fazer. Temos que fazer. Disposição e disponibilidade. É outra coisa, outra característica que eu vi, outra verdade que eu vi aqui nesse texto. Vamos passar aqui, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, nem te deixarei. As pessoas olham, às vezes, eu fiquei pensando um pouco sobre esse versículo. Isso aqui é baseado em fé, queridos. Tudo é o que você acredita e se põe a fazer. Se dispõe a fazer. Fé. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e é dessa maneira que nós devemos viver. E vivemos assim. Isso é fé. E isso aqui é exatamente. As pessoas acham que, às vezes, quando você fala assim, como eu fui com Moisés, serei contigo. Talvez pensam sobre as 10 pragas. Talvez pensam sobre a abertura do mar. Talvez pensam sobre o maná que desceu. Sobre a rocha que verteu água. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meu amado. Isso é pouca coisa. Sabe por quê? Porque quem estava com Moisés era o Senhor. É isso que é o mais importante. É você estar com Deus. Não é as coisas que Ele vai fazer, não. Não é as coisas que Ele vai fazer, ou que Ele pode não fazer, isso não importa. O importante é estar com você. Se você não está com Ele, você está na roubada. Você está fora do caminho. Você está em outro lugar. Não são as coisas que Ele pode. Isso Ele vai fazer. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Sabe, quando nós chegamos lá em Caxias do Sul, eu cheguei em Terra de Areia, uma cidade com 7 mil habitantes. Comecei a vender produtos de limpeza e vender pão. Você sabe, hoje nós trabalhamos, nosso forte lá é produto de limpeza. Nós chegamos, não tínhamos nada. Uma mão na frente e outra atrás. Casa alugada por um pastor, amigo nosso. E ele nos concedeu uma Kombi, produto de limpeza para poder trabalhar. Hoje nós temos 5 Kombis, nós temos um carro, um Del Rey, nós temos uma chácara que nós compramos, vamos terminar de pagar ela esse ano agora, deu 107 mil, estamos trabalhando, estamos construindo, chegamos com uma mão na frente e outra atrás. As coisas que Deus faz, isso aí é importante, é glorioso, é bom de testemunhar, fortifica a nossa fé, mas eu quero dizer, as coisas são pouco perto de Deus, queridos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés. A minha presença vai ser com você, Josué. Vai ser comigo, vai ser com você, queridos. E é isso que nós temos que ter. Como é que nós podemos ter a presença de Deus? É simples.
ama Ele. A Bíblia não fala que Ele vai estar com você? Vai estar em você? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vai estar junto comigo, vai estar junto com você, querido. É obedecendo a Deus, é fazendo exatamente como Ele diz. Aí Ele vai estar conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, das épocas. Ninguém te poderá resistir. Creia nisso, queridos. É fé, baseada na palavra de Deus, no Deus poderoso. Deus é maravilhoso, queridos. E Ele não falha, não é homem para mentir, nem filho de um homem para se arrepender. Se Deus não estivesse conosco, eu acredito que nós não estaríamos com aquilo que nós temos lá hoje. Se Deus não estivesse aqui neste lugar, com as pessoas que estão aqui, não teria esse lugar. Se Deus não estivesse com todos os missionários que estão fazendo a obra de Deus, fazendo o reino dele crescer, não teria. Para quê? Monumento a homens? Monumento a pessoas? Uma estátua, né, talvez com forma de casa, mas só para dizer que fulano de tal fez? Deus pouco se importa com isso. Isso é nojento para Deus. Mas essa é a verdade, amados. É Deus em nós. É Deus conosco. Deus comigo, Deus com você. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Sabe? Nós temos que ser fortes e corajosos, como o pastor Larry falou hoje, espiritualmente, fisicamente, sabe para quê? Para fazer discípulos de todas as nações. Que povo é esse que vai herdar a terra? A terra, a Jerusalém, a Canaã celestial. São os discípulos do Senhor. Pessoas à semelhança de Jesus. E nós temos que ser pessoas, sim, fortes e corajosas. Espiritualmente, fisicamente, sabe por quê? Porque você tem que dar tudo que você pode, todo o seu tempo. Mesmo que você morra amanhã, tem que estar fazendo tudo que pode. Então, meus amados, nós precisamos, essa é algo que nós devemos conquistar, as almas, nós não podemos esquecer disso. Sabe, almas são importantes, pessoas são importantes, o mundo é importante, Deus conta conosco, conta comigo e conta com você. Conta com todos nós. O desafio de Josué era levar o povo até a terra. O nosso desafio é fazer discípulos de cada nação. Fazer discípulos de todas as nações. De todas. A nossa vida tem que estar engajada nisso. Temos que estar envolvido nisso. Com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa força. Tudo. Tudo. É preciso. E como eu falei, hoje nós temos 5 combis lá. Porque nós estamos desenvolvendo o reino de Deus. Esse último mês, nós chegamos de receber quase 40 mil. Um setor, quase 40 mil, com menos pessoas do que tínhamos quase um mês atrás. Mas você sabe o que é isso? Eu acredito que é Deus. É porque nós estamos engajados nisso, em fazer discípulos de todas as nações. Porque senão não tinha como. Eu quero te encorajar, queridos. Eu quero te motivar. Eu quero te despertar mais para isso. O mundo precisa de mim e de você. De toda a nossa força. De força e de coragem para fazer discípulos. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Fazer isso. Isso tem que pesar no nosso coração. Isso tem que queimar no nosso coração. Tem que queimar nos nossos ossos. Para não se esquecer. Nunca se esquecer. Nunca se esquecer. Que nós temos que fazer discípulos. Que isso agrada a Deus. Jesus não morreu à toa. Não morreu à toa. Precisamos estar engajados em fazer discípulos. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Algo que eu aprendi nesse, entre ponto e vírgula aqui, ó. Dela não te desvies. Eu aprendi que eu tenho que estar concentrado. Concentrado.
concentrado em fazer o que Deus quer. Focalizado numa coisa só. Não tem outra. Não tem outro caminho. Tem que estar focalizado em fazer o que Deus quer, querido. Você sabe que o jiu-jitsu é uma luta de você torce, né? Articulação. Jobinho conhece um pouco, né? E talvez tenha mais alguma pessoa aqui. Talvez eu, muito menor do que Jobinho, ou talvez a maior pessoa aqui, eu posso te imobilizar e te colocar no chão. Se eu estiver concentrado. Se eu estiver desconcentrado, pode ser o menor do que eu, vai me imobilizar. Vai me jogar para o chão. Porque você está concentrado, é mais fácil você vencer, é mais fácil você ganhar a batalha do que se você estiver desconcentrado. Porque quando você desconcentra, você abre a sua guarda, você abre um espaço para você cair. Então seja concentrado, querido. Seja concentrado no que Deus tem para você. E Deus tem para o que para nós? O mundo. O que Deus tem para nós? Os mandamentos que são bons, que não são penosos. Concentra. Esquece das outras coisas. Esquece das outras coisas. Se concentra em Deus. Esquece. Esquece. As outras coisas vão passar. Vão passar. Nós escolhemos a melhor parte. Eu e você escolhemos a melhor parte. Escolhemos. Minha mãe perguntou para mim hoje que tamanho era a minha casa. Minha mãe tem uma casa em Pirocão que ela dividiu com a minha irmã a casa que ela tinha. E não ficou pequena. E eu falei para ela, ela perguntou quantos cômodos tem a sua casa? Eu falei 2. Um quarto e uma sala misturada com cozinha. Mas você sabe o que é isso? Eu não me importo. Não me importo. Porque eu estou concentrado. Essas coisas são pequenas demais, gente. Casa, vai passar? Eu não vou morar aqui? Você vai morar aqui? Se você vai morar aqui, constrói um palácio, né? Mas se você não for morar aqui, meu amigo, constrói um palácio no céu. Onde a sua bolsa não é furada. Sabe onde que a traça e o ladrão, a traça, a ferrugem não vão correr. O ladrão não vai roubar. Não vai, constrói sua casa lá, mas tem que estar concentrado. Se você for desconcentrado, você começa a olhar para outras coisas. Você começa a olhar para algum lado que não é o que Deus quer para você. E a Bíblia nos fala que aquele que Deus arregimentou não pode se envolver com os negócios dessa vida. O que nós devemos fazer? Simplesmente satisfazer aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos trouxe das trevas para o reino da luz. É só isso que nós precisamos fazer. Esquece das outras coisas. São passageiras. Tira o olho do que é temporal e bota o olho no que é eterno. Nós precisamos nos concentrar. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você sabe, eu tenho pouco tempo de crente, eu tenho 10 anos de crente. E já tenho visto pessoas desistirem do reino de Deus. Sabe por quê? Porque parou de meditar. Parou de olhar para Deus. Parou de olhar para a palavra. Parou de ver o que Deus está querendo para ele. A Bíblia nos fala que sem visão o povo se corrompe. Sem ver o quê? Não é que é visão que você viu. Não, estou falando de visão aqui, ó. Que Deus quer para o homem. É por isso que o povo se corrompe. Quando o homem começa a olhar para as outras coisas, ele vai se corromper. Tem que meditar de dia e de noite. Tem que ler. Colocar na cabeça, colocar no coração e viver. Senão você não consegue vencer os desafios. Senão você não consegue fazer aquilo que Deus quer para você. Não vai conseguir. Porque você vai olhar para você. Você vai fazer do seu jeito. Queridos, nós temos que ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia. Você já ouviu isso aqui quantas vezes? Várias, né? Esquece não.
Teve vários que ouviram e esqueceram. Vários que ouviram e esqueceram. A Bíblia é a verdade, continua sendo a verdade. A Bíblia não deixou de ser a verdade absoluta. A Bíblia não deixou de ser a verdade absoluta. Sempre foi e sempre vai ser. E a nossa vida só vai ser sucesso do jeito que Deus quer quando nós meditarmos de dia e de noite e fazermos do jeito que ela está falando. É só dessa forma, queridos. E eu acredito nisso. Vivo isso. Por quê? Porque foi isso que eu aprendi. Foi isso que eu vi na Bíblia. Deus falou para mim. E é assim que nós temos que andar. É assim que nós devemos andar. De acordo com as Escrituras. Sabe, tem um versículo que eu gosto. Está em Jeremias. Se eu não estou enganado, é 18:14. Fala bem assim que o povo fora está morrendo à espada. O povo dentro, que está dentro da cidade, estão morrendo de fome. E os profetas e os sacerdotes nem sabem para onde vão. Sabe por quê? Pararam de meditar. Pararam de olhar para a Bíblia. Pararam de ver aquilo que Deus quer para a vida dele. Se perde. Vai para um caminho que não é o caminho de Deus. Por isso que nós temos... Isso tem que ser martelado, cimentado. Eu não sei o que você tem que fazer. Talvez escrever todo dia na sua frente. Quando levantou, você viu. Meditar. Você tem que fazer. Para você não esquecer. Nunca esqueça dessas palavras. Nunca esqueça das palavras do Senhor para a minha vida e para a sua, querido. Nunca se esqueça. Nunca. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus tem dado uma promessa para nós aqui, que vai estar conosco por onde quer que andares. Mas ela é condicionada a sermos fortes e corajosos. A sermos homens e mulheres que vão fazer a diferença. Que vão ser homens e mulheres que vão obedecer a Deus. Que vão ser homens e mulheres que vão realizar exatamente as obras que Deus tem preparado para nós. Para que nós andássemos nelas. Deus tem chamado a nós a isso. A andar nos caminhos dele. Estes versículos me ajudaram muito, querido. Me ajudaram muito a me fortalecer, a vencer os leões do dia a dia, a ter um coração entregue a Deus, a vencer. Que você possa ter esse coração assim. Que você possa colocar essas verdades na sua vida. Porque amanhã, pode ter certeza, vão ser pedido de ti. Vai ser pedido de você. Que você ande nessas verdades. Não se esqueça disso. Nunca, jamais se esqueça disso. Lembre-se todos os dias. Sabe para quê? Para você ser como Deus quer. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que esteja trabalhando em nossas vidas dia a dia. Que sejamos pessoas que vão realizar a tua obra, Deus, do jeito que o Senhor quer, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz, que nos deu vida e que nos dá um desafio, Senhor. Nos dá uma missão tremenda. Nos dá uma vida vitoriosa. Nos dá uma vida maravilhosa em ti, Senhor. Abençoe-nos, Deus. Guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra o Senhor, Pai. Guarda o nosso coração e nossa mente, para que a gente possa andar com o Senhor, Pai. Ajude-nos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor. Queremos vencer e fazer o teu reino resplandecer por toda a terra, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém. E amém. Shalom para todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana.